dos versículos mais lindos da Bíblia é o versículo de João 3,16. Um dos versículos mais lindos que a Bíblia descreve. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baseando nessas palavras de Jesus, nós vemos o grande amor de Deus por todos os seres humanos, todos os que existiram, que existem e aqueles que ainda hão de nascer. O amor de Deus é tamanho que deu o seu Filho unigênito, para que então, quando essas pessoas, que por pior que elas fossem, que pior que fossem os seus pecados, por pior que fossem os seus erros, elas seriam alcançadas por esse grande amor, bastando aceitá-lo, bastando reconhecê-lo como o Senhor. E este versículo, ele foi dito logo após uma conversa de Jesus e Nicodemos acerca do novo nascimento, falando do batismo. Nicodemos não entendia como faria para nascer de novo, ele não compreendia essas coisas, e Jesus ensina, explica que ele deveria nascer de novo nas águas, ser batizado. E Jesus então recita o versículo que, para mim, no meu conceito, o versículo mais lindo da Bíblia, que é: Jesus amou o mundo. Por pior que seja o mundo, por pior que sejam as falhas que existem no mundo, o Senhor ama o seu povo. O Senhor ama aqueles que são criaturas, aqueles que foram feitos por Ele. O Senhor nos ama, Ele ama a mim, Ele ama você. E uma das coisas que nós mais percebemos nos dias atuais, não só hoje, mas hoje, pensando no agora da nossa vida, o Senhor tem sido desprezado, mesmo tendo dado tanto amor em nosso favor, mesmo desprendido-se de tanto amor, Ele é desprezado por aqueles que deveriam amá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo. E isso dá-se porque falta de nós aquela devoção verdadeira e sincera, quando você fica, por exemplo, sem um alimento, quando você está faltando algum tipo de vitamina no seu corpo, por exemplo, seja lá qual ela for, há alguns distúrbios que o teu corpo sofre. Você pode sentir mal-estar, você pode passar por desencadear problemas pela falta de uma vitamina, pela falta do alimento. Então veja que Jesus, Ele para nós, Ele não pode fazer falta, Ele tem que ser a base diária das nossas vidas, de todo o tempo, de toda a nossa existência. Só que Jesus muitas vezes tem sido desprezado. E Jesus continua falando aqui acerca daqueles que deveriam aceitar a Cristo, aqueles que, por que Jesus veio e porque também há condenação naqueles que não creem. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, é uma afirmação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram muito mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que as trevas predominam muitas vezes em algumas pessoas, em algumas famílias, em algumas regiões, cidades, países? Por que as trevas, a maldade impera sobre essas pessoas? Porque a luz brilhou. A luz raiou, que é Jesus, o Filho de Deus. Quem crê no Senhor já recebe automaticamente o direito à salvação. Quem crê está livre da condenação eterna, mas quem não crê já foi condenado. Então, aquela pessoa que não diz crer em Deus, que não acredita no Senhor, ela já se constitui condenada. A pessoa que não dá crédito às palavras de Jesus, automaticamente se faz condenada. Por melhor que essa pessoa tenha as suas práticas, porque Jesus termina dizendo, olha, essa pessoa que ela recebeu a condenação, que a condenação é essa por não terem dado ouvidos à voz de Deus, ele está sendo condenado pelas obras más que praticam.
Então veja, há pessoas que estão recebendo uma oportunidade de mudarem de vida. E olha, eu vou mostrar para você um texto no Velho Testamento, no capítulo 3 de Jonas. O Jonas, eu não tenho aqui o tempo hábil para falar toda a história dele, porque seria muita leitura, mas quem já conhece um pouquinho da história de Jonas sabe que Jonas ele negou, obediência a Deus. Deus pediu a ele que fosse até Nínive. Nínive era a capital da Assíria, a capital da Síria. E eles eram povos que não criam em Deus e, pelo contrário, eles sempre faziam guerra contra o povo de Israel. O povo da Síria sempre tinha guerra com Israel. Eles tinham outros credos, eles tinham outra fé em deuses estranhos, eles acreditavam em coisas contrárias à palavra de Deus. E esse povo era um povo averso, um povo totalmente perdido e perturbado, um povo que não tinha nada de Deus no seu coração. Eles tinham a sociedade deles, levavam as coisas deles de modo que quem olhasse de fora ninguém perceberia, porque estavam tocando a vida, como diz um dito, a Deus dará, de qualquer maneira. Aí você veja que Jonas é enviado. Jonas não acata, Jonas ele se esconde, ele vai, paga uma passagem que vai para o navio que vai para Tarsis. Indo para Tarsis, o navio quase afundou, por conta de a desobediência de Jonas. Fez com que todo aquele povo sofreu. Quando a gente está em desobediência, todos que estão à nossa volta sofrem junto com a gente, passam a pena junto conosco quando a gente está em desobediência a Deus. E então ele é lançado no mar. E quando lançado no mar, a Bíblia fala que veio um grande peixe, creio ser uma baleia, e engoliu Jonas, engoliu ele inteiro, engoliu inteirinho o Jonas, e ele então foi parar na barriga do grande peixe, diz a Bíblia. E diz a Bíblia também que lá de dentro do grande peixe, dessa baleia, ele levanta a voz e fala: Senhor, do inferno a ti clamo. Ele estava entendendo que ele foi para uma situação infernal da vida dele, se perdeu completamente a direção, porque ele não acreditava que essas pessoas tão perdidas poderiam mudar. Eles não acreditavam que essas pessoas tão perturbadas, que essas pessoas tão errantes, que essas pessoas tão falhas pudessem ser recuperadas. Eles não acreditavam. E por isso Jonas então desfaz, ele não acredita no que Deus fala. Ele volta atrás, ele despreza as coisas de Deus. E agora ele reconhecendo: puxa Senhor, eu errei, eu falhei. Deus então dá para ele a condição de voltar e recomeçar de novo. Ele é lançado na praia ali, a baleia lança ele ali fora de uma forma miraculosa, impressionante. E agora Jonas vai até a cidade de Nínive, que hoje começamos essas palavras de Jesus, lembrando que Jesus diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, todas as pessoas, independente da etnia dela, independente de onde ela é, se é italiano, se é alemão, se é brasileiro, se é da Suíça, se é um suíço, se é um africano, se é um asiático, de onde essa pessoa ouvir a voz de Deus e ela acreditar na palavra e ela arrepender-se, ela terá também dignidade diante de Deus, pois ela se arrependeu. Então a salvação vem para essa pessoa. Olha o que diz, eu vou ler um pouquinho para não ficar só na minha voz. Versículo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia. E ele pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Olha que coisa séria. Vestiram-se de panos de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo:
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mal, o caminho da violência e que há nas suas mãos. Quem sabe voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, veja que Nínive, mesmo sendo desprezada aos olhos de Jonas, porque Jonas, ele chega àquela cidade e fala o que Deus pediu. Deus falou, olha, essa cidade em 40 dias vai ser destruída. Chegou aos ouvidos de Deus e Deus quer fazer justiça contra essa cidade. Vamos pensar assim, imagine que Deus fala, olha, Pato Branco, chegou o fim de Pato Branco. Todos os moradores dessa cidade vão sofrer, vão pagar um alto preço. Todos do sudoeste do Paraná vão pagar um alto preço. Mas aí eu digo, mas não, eu não vou pregar para essas pessoas falando de vida eterna, de salvação, porque essas pessoas não creem, elas não merecem, elas não acreditam no que o pastor prega, não acreditam em Deus. Para que eu vou me dar o luxo de pregar para quem não quer ouvir Deus, para quem não quer ouvir a palavra? Aí escuta, o pastor passa pregando nos 4 cantos, desde lá do trevo da Patrola, desde a entrada da cidade, do trevo da entrada, passando nos 4 cantos da cidade, passando nos sítios, passando em todo lugar, falando, olha, Jesus mandou avisar que em 40 dias tudo vai se destruir. Veja que o aviso da destruição fez que aquele alerta despertasse Nínive. Quando o Jonas começou a pregar, todo o povo deu ouvidos. A Bíblia fala que Nínive era uma grande cidade. Não sei explicar para você agora aqui com base quantos moradores tinham, né? Qual o espaço territorial, mas a cidade diz a Bíblia que era grande. Então, enquanto o Jonas passava apregoando esse dia de destruição, porque Deus havia visto toda a maldade deles, quando eles ouvem essa palavra, há um temor no coração deles, um temor. Eu quero que você dê bastante atenção ao que eu vou te falar agora. Se você ouviu até agora e não deu atenção, pare agora e dê bastante atenção. A cidade de Nínive não tinha Deus como Senhor de suas vidas. Eles não criam em Deus. Eles não tinham o Senhor como o Senhor dos exércitos da vida deles. Não, pelo contrário. Eles eram totalmente aversos à fé, não criam em Abraão, que Abraão era homem de Deus, que Isaac era de Deus, que Jacó era de Deus, eles não acreditavam nisso. Agora, quando Jonas passa pregando, houve um temor tamanho que eles automaticamente começam a se converter. Veja que tem pessoas que falam, porque falta amor na igreja, né? Porque falta amor daquelas pessoas que são evangélicas, dos cristãos. O amor de Jesus, diz a palavra, o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus através de Cristo Jesus foi nos colocado como a sentença de destruição para nós, tornou-se para nós hoje o preço, a morte de Cristo, que hoje me dá o direito de ser livre, de ser perdoado, de ser salvo. Mas em outrora nós não tínhamos esse endereço do céu. Nosso endereço era a corrupção eterna, o inferno. Mas quando a pregação do Evangelho, ela começou a soar aos ouvidos daqueles que davam ouvidos, então a Bíblia diz que aquele que creu, recebeu então Jesus e não tem mais a condenação em sua vida. Agora, este povo de Nínive não cria em Deus. Agora, nesse momento específico, quem não tem fé em Cristo Jesus, eu peço que você agora, nesse momento, você que não tem fé em Cristo, mesmo você que assiste, mas não acredita, essa palavra não é para você, mas é para você que crê.
Você que já disse ser de Jesus, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, você crê na palavra, você acredita que a Bíblia é a verdade. É para você que eu quero falar. Porque Jesus disse lá em João, eu não vou ler todo o capítulo, mas em João ele fala, se não me engano é o versículo, deixa eu ver, o versículo 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Veja que Jesus ele veio para salvar todo mundo, independente se era de Israel, se era da Síria, se era da África, da América do Sul, Central, da onde fosse, onde houvesse alguém que cresça em Jesus. A luz brilhou para todo mundo, assim como brilhou em Nínive. A luz brilhou, o pastor pregou, o Jonas pregou. E aquele povo se converteu, aquele povo maldoso deu ouvidos à pregação. Você que diz que é de Jesus, você que diz que é crente, você que diz que é evangélico, você que diz que é um cristão nato, que crê no Senhor Jesus, você escuta a palavra de Deus e não cria temor na palavra. Você não cria o respeito que deveria ter, porque o que diz a Bíblia é que aqueles que não tinham nada de Deus, eles se renderam, eles temeram a Deus, respeitaram a Deus. Agora, muitas pessoas estão fazendo como Jesus disse. A condenação é esta: a luz brilhou, raiou a luz, mas eles não creram, eles acreditaram mais nas trevas do que na luz. Agora, aqui em Jonas, a Bíblia fala que aqueles que estavam em trevas acreditaram na luz. E o que me chama a atenção também é ver que o rei colocou um edito, todos, é como se fosse aquelas regras de Covid, põe máscara, tira a máscara, não sai de casa, não pode isso, não pode naquilo, vai estar fechado aquilo. Ele colocou um edital dizendo, olha, todos da cidade de Nínive vão jejuar e vão orar e converter-se a Deus. Ele dá uma regra, ele diz, todos vão se converter ao Senhor. Olha, todo mundo vai jejuar, até os animais. Os animais não fizeram nada, mas as vacas não vão para o pasto para comer. Os bodes, as ovelhas, ninguém vai sair para o pasto comer, porque todo mundo em Nínive, todos os moradores de Nínive, tudo que há em Nínive que tem vida, vai jejuar. Todos vão jejuar, clamar a Deus, crendo que Deus olhará para nós e vai então achar graça, como ele diz no versículo 9, que quem sabe Deus se voltará e se arrependerá, se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ele diz, Senhor, eu sei que se eu fizer isso, eu creio que o Senhor vai então fazer mudar aquilo que era para ser tão ruim, o Senhor vai mudar a minha vida, o Senhor vai fazer com que a ira de Deus se passe e Deus vai voltar a olhar para mim. Aí ele termina o versículo 10, que eu não li, e Deus viu as obras deles como se converter do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. As palavras de Jesus nos fazem entender que quando houve arrependimento daquela cidade de Nínive, quando todos converteram-se a Deus, o Senhor disse, agora que vocês se arrependerem dos seus pecados, não haverá mais essa destruição. A perdição eterna é só para quem não se arrepende, para quem não se converte, para quem não entende que a luz raiou. O versículo agora de João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus diz que toda obra que é feita escondida, é escondido para não aparecer a podridão, para não aparecer o que está sujo. Agora, as obras que são feitas em Deus, é expostas à luz para que todos vejam aquela obra. Veja que coisa linda. Partimos do princípio que a palavra de Jesus, dizendo a todas aquelas pessoas, olha, chegou a luz, Deus amou o mundo. Você que me acompanha agora, independente de onde você esteja, até você que me acompanha de uma cadeia, de uma prisão, você está recluso, a luz raiou. Independente da situação que hoje você se encontra, pastor, eu sou um traficante, eu sou uma pessoa que tem problema com álcool, sou uma pessoa que tem um problema com drogas, sou uma pessoa que tem um problema com cigarro,
Sou uma pessoa que tem um problema com adultério. Pastor, eu tenho um problema sério na minha vida. Eu não consigo me libertar disso. A luz está raiando para você. A luz está aparecendo para que você saia das trevas e vá para a luz. Saia das trevas. Porque se as obras são más, a condenação, e você não crendo na palavra, a condenação já está fazendo parte da sua vida. Agora, o arrependimento, crendo no Senhor Jesus, nesse grande amor a nós desprendido, mesmo sem que nós mereçamos, esse amor a nós é entregue, para que o arrependimento venha até nós e nós então possamos encontrar a Cristo, então nascer de novo e ser salvo com Cristo Jesus. Deixa eu fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, consagro a Ti os copos com água e todos os que estão enfermos, doentes, seja, meu Pai, do corpo físico ou até mesmo do espiritual. Meu Deus, passa com o Teu poder, liberte o Teu povo, cure-os em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas a Deus.